E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai embarcar numa jornada simplesmente fascinante pela história profunda do nosso planeta. É um mergulho para entender aquelas forças monumentais e as transformações físicas colossais que moldaram a Terra ao longo das eras. Então prepara a mente, porque a conversa de hoje vai esticar a nossa noção de tempo para uma escala que, sinceramente, desafia a nossa compreensão do dia a dia. Vamos entender por que o tempo geológico é tão importante para a geografia física. Olha só esse número, 4 bilhões 540 milhões de anos. É de cair o queixo, né? Essa é a estimativa da idade da Terra. E a gente começa com esse número absurdamente gigante justamente para estabelecer a escala real com a qual a geologia trabalha. Para a gente compreender as paisagens da geografia física atual, é absolutamente crucial entender a magnitude desse tempo profundo. É ele que foi esculpindo bem devagarinho cada montanha e abrindo cada oceano que a gente conhece hoje. Bom, vamos direto ao ponto aqui. O grande contraste que a gente precisa fazer é esse. De um lado, temos o tempo geológico. Ele é medido assim na casa dos milhões e bilhões de anos. É o tempo que leva para uma cadeia inteira de montanhas nascer do chão ou para um oceano inteiro se fechar. Do outro lado, temos o tempo histórico. Ele abrange só os últimos milhares de anos. Ou seja, toda a civilização humana cabe aí. Em resumo, o tempo histórico é literalmente um piscar de olhos quando a gente compara com a lentidão absurda do tempo geológico. O nosso roteiro para essa jornada vai ser o seguinte. Primeiro, tempo histórico versus geológico. 2, a escala do tempo. 3, como lemos as rochas. 4, a dança dos continentes. E 5, extinções e mudanças físicas. Vamos lá? Número 1. Tempo histórico versus geológico. Sabe, a nossa cabeça simplesmente dá um nó na hora de processar números na casa dos bilhões quando o assunto é tempo. A gente não foi programado para pensar muito além de algumas gerações. Por isso, a melhor sacada para entender essa imensidão é comprimir toda a história da Terra em um único ano de calendário. Imagina só, a Terra se forma no dia 1º de janeiro, mas as primeiras rochas só aparecem lá para o final de fevereiro. A grande explosão da vida animal acontece só em novembro. E a humanidade, onde é que a gente entra? A gente só aparece nas últimas horinhas do dia 31 de dezembro. É mole? Toda a nossa história registrada, os impérios, a tecnologia, tudo isso acontece literalmente nos últimos segundos antes da meia-noite do último dia desse ano geológico. Outra forma muito bacana de visualizar esse abismo temporal é imaginar a história do nosso planeta como um livro gigantesco. Um calhamaço de 460 mil páginas. É leitura que não acaba mais. E quer saber quando a humanidade, com a nossa carinha atual, faz a sua grande entrada na história? Só na página 459.600. Isso é para não deixar dúvidas sobre o que é o tempo profundo. As montanhas e vales ao nosso redor são antigos além da imaginação, construídos página por página durante um período estupidamente longo. Certo. Indo para o número 2, a escala do tempo. Obviamente, os cientistas precisavam organizar todo esse tempo, né? E eles fazem isso com uma hierarquia de unidades cronoestratigráficas. A maior de todas as gavetas é o éon, que guarda centenas de milhões até bilhões de anos. Hoje, a gente está no éon fanerozoico. Os éons, por sua vez, se dividem em eras, como a nossa atual era cenozoica, e as eras são quebradas em períodos, como o período quaternário, que é onde vivemos hoje. E o negócio vai afunilando em épocas e idades. Essa estrutura toda é a grande prateleira da geologia para catalogar exatamente quando aquelas mudanças enormes de fauna, flora e geografia aconteceram. Ponto número 3. Como lemos as rochas. Mas como a gente descobre a idade dessas coisas? O segredo está na geocronologia. Trabalhando de mãos dadas com a estratigrafia, que é quem estuda as camadas das rochas como se fossem as páginas daquele livro que eu falei, a geocronologia é a ciência de dar uma idade absoluta para as rochas e para os fósseis que estão ali dentro. É mergulhando nessas disciplinas que a gente consegue montar linhas do tempo super precisas sobre o passado da Terra. E a ferramenta mais espetacular dessa ciência são os métodos de datação isotópica. Funciona assim.
elementos radioativos que estão presos nas rochas decaem, ou seja, se transformam numa velocidade que é constante e que a gente já conhece bem. Então, métodos com nomes meio complicados, tipo urânio-chumbo e potássio-argônio, funcionam literalmente como relógios internos ultra precisos da Terra. Eles permitem que os cientistas datem eventos que aconteceram há bilhões de anos, revelando a idade exata da crosta terrestre com uma margem de erro minúscula. E chegamos ao ponto 4, a dança dos continentes. Pense no chão debaixo dos seus pés. Ele parece totalmente parado e eterno, certo? Mas não está. O nosso globo nunca foi estático. Ele vive fazendo o que chamamos de a dança dos continentes. Se a gente der um pulo para trás de centenas de milhões de anos, a gente vai ver grandes blocos de terra, como Gondwana no sul, vagando pelos oceanos até trombarem e formarem lá no período Permiano um único e gigantesco supercontinente, a famosa Pangeia. A grande sacada aqui é que a geografia física está sempre em movimento quando a gente olha através das lentes do tempo geológico. E as provas dessa força tectônica colossal estão espalhadas por aí. Foi agora, na nossa era cenozoica, que a superfície da Terra ganhou os contornos dramáticos que a gente conhece. A colisão daquelas enormes placas tectónicas gerou uma atividade vulcânica intensa e empurrou para cima as maiores cadeias de montanhas do planeta, os Andes, os Alpes, o Himalaia. Sabe o que essas montanhas são? Elas são as cicatrizes impressionantes do tempo geológico, trabalhando e moldando a nossa geografia física. Finalmente, número 5. Extinções e mudanças físicas. O lance principal aqui é entender que essas mudanças geológicas brutais simplesmente limparam a lousa da evolução nada menos que 5 vezes. Pois é, a gente tem o registro de 5 grandes extinções em massa. E o que causou isso? Mudanças extremas no ambiente físico. Coisas como quedas drásticas de CO2 ou de oxigênio, eras do gelo repentinas, oceanos ficando ácidos, além daquele famoso impacto de meteoro. Tudo isso redefiniu completamente quais espécies teriam o direito de continuar caminhando sobre a Terra. Tem um contraste super revelador nisso tudo. A pior extinção da história do planeta aconteceu lá no Permiano. Imagina a cena. A Pangeia se formando, um vulcanismo que parecia não ter fim, e o resultado foi que mais de 95% das espécies marinhas sumiram do mapa. Por outro lado, a extinção do Triássico foi causada exatamente pelo oposto. Foi quando a Pangeia começou a se rasgar de um jeito muito violento, liberando montanhas de CO2 na atmosfera e fritando o clima global. Ou seja, a geografia e a dinâmica dos continentes ditaram absolutamente as regras do clima e de quem sobrevivia. E aí temos, talvez, a história mais famosa de todas, que marca o fim da Era Mesozoica e do período Cretáceo. Há uns 65 milhões de anos, essa extinção varreu a grande maioria dos dinossauros do planeta. Uma nuvem colossal de poeira cobriu a atmosfera, bloqueou o Sol e mudou o termômetro da Terra de uma vez. Mas na geologia, a regra é clara: todo fim é um novo começo. O sumiço desses répteis gigantes deixou um vazio nos ecossistemas, o que foi essencial para que os pequenos mamíferos e, milhões de anos depois, a nossa própria espécie tivessem espaço para prosperar. Para trazer toda essa vastidão de tempo mais para perto da gente, tem uma frase de 1913 do pioneiro Arthur Holmes que eu acho sensacional. Ele disse: "Talvez seja um pouco indelicado perguntar à nossa mãe Terra a sua idade, mas a ciência a confessa sem vergonha." É profundo, né? Por séculos, a idade da Terra foi só um chute, mas a ciência desenvolveu métodos implacáveis para decifrar esse passado. Nós continuamos perguntando, cavocando e investigando a história do nosso planeta, porque é só assim que a gente consegue entender de verdade como funcionam as engrenagens da geografia que nos cerca. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para encerrar. Com tudo isso em mente, como será que vai ser a próxima era geológica para a geografia física da Terra? Porque, olha, o planeta não é um museu onde as coisas ficam paradas pegando poeira. Ele está vivinho e se moldando o tempo todo. Os continentes continuam nessa dança super lenta, montanhas estão se movendo milímetros por ano e o clima continua mudando. A Terra de amanhã com certeza vai ter um mapa muito diferente do de hoje. Entender o tempo geológico não é só olhar pelo retrovisor, é ganhar a visão necessária para tentar imaginar o grandioso futuro da nossa casa. E é por isso que essa exploração nunca para.